Tamires do Resenha dos Sonhos. Hoje eu tô aqui com o Cadu, do Fetiche Literário, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mangá Orange. Do ano passado, de aniversário, eu ganhei esse mangá aqui. O Cadu também comprou o mangá. E aí a gente resolveu que a gente ia ler ele em Buddy Read. Eu ainda sou uma novata nos mangás. O Cadu já tá um pouco mais veterano aí. Eu leio um ano, né? Foi bacana, a gente foi lendo e comentando os exemplares separadamente. E a gente vai comentar um pouquinho pra vocês então como foi essa experiência e também o que é a história. Caso você não queira conferir a resenha inteira e também caso você goste da resenha, vai sair no vídeo do Cadu um vídeo falando 5 motivos pra você ler Orange, junto comigo também. Então, o Orange ele vai narrar como foco principal a Naho, que é a nossa personagem principal que está... Cadê? Aqui. Não, peraí, vamos pegar um que ela tá mais bonitinha, que tá aqui, ó. Que ela tá aqui, que tá mais bonitinha que na outra capa. E o que acontece? A Naho de 2012 começa a receber cartas da Naho de 2022 com coisas que ela precisa mudar no presente pra salvar um amigo que recém chegou no colégio, que é o Kakeru. A Naho, ela tem um grupo ela faz parte de um grupo de 5 amigos, e esses 5 amigos, eles meio que abraçam o Kakeru quando ele chega nessa escola. A primeira coisa dessa carta a carta é escrita em tópicos, assim. E uma das primeiras coisas que diz é: hoje vai chegar um garoto nessa escola. E a segunda coisa é: não convide esse garoto pra sair com vocês depois da escola. A Naho não consegue cumprir isso porque o garoto acaba saindo, ela fica pensando: mas essas cartas, será que essas cartas são reais? Será que não é uma brincadeira? E conforme a história vai se desenvolvendo, ela vai vendo que realmente essas coisas que ela é aconselhada a fazer nas cartas dão certo ou não dão se eles não conseguem cumprir o que tá ali. E ela é uma personagem muito tímida, né? Muito retraída, então ela tem muita vergonha às vezes de interagir e de cumprir as próprias coisas que dizem nessas cartas. Eu acho muito interessante nessa parte da Naho é que a gente vê o quanto ela tem estímulos de fazer as coisas e vontade de fazer as coisas, mas ela não consegue fazer as coisas, então às vezes isso irrita, né? Mas isso também é da essência dela ali, do personagem, sabe? Eu achei isso muito legal, porque fez uma descrição muito boa do que é o personagem, do que é ser a Naho. Eu acho bacana que a gente tem 3 momentos aqui nessa história. O momento é o presente, que é 2012, é a Naho recebendo essas cartas e vendo o que ela pode fazer. O segundo momento é eles no futuro, e a gente vendo como tá a realidade deles e o que motivou aos poucos a tomar essa decisão do envio das cartas. E parece que tem uma terceira história que se passa na cabeça da Naho, né? Porque ela pensa muito sobre as coisas. Muito. Principalmente as coisas que ela não consegue fazer, ou que ela não tem coragem de fazer. Porque muito depende dela tomar uma atitude, muito depende dela falar certas coisas. E como ela é uma personagem muito retraída, muito tímida, muitas das coisas ficam martelando na cabeça dela e ela fica pensando muito sobre isso. Então a gente também tem uma grande parte da história que se passa no pensamento dos personagens. Até porque a Naho, ela tem uma característica bastante ansiosa, né? Sim. De ficar pensando e ruminando, e o que vai acontecer se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu fizer aquilo. Então também é uma coisa da construção da personagem que às vezes irrita. E tem uma coisa que a gente se questionou ao longo da leitura, que é: ela recebe várias cartas e a gente ficava pensando, porque a história é separada em capítulos de cada uma das cartas. Por que ela não leu as malditas cartas, tudo de uma vez? Ia dar, assim, ó, uma ajuda. Ia dar uma ajuda, porque ela vai lendo o dia a dia e vai vivendo o dia. Ela lê o dia e vive o dia. Se ela tivesse lido todas as cartas antes, a história seria bem diferente, porque ela teria descoberto coisas na frente que talvez mudariam um pouco a posição dela no presente, né? E pro leitor que tá acompanhando a história também fica essa dúvida, né? Por que que você não tá lendo todas as cartas? Como assim você tem toda essa paciência universal de não pegar todas as cartas e ler de uma vez pra saber o que vai acontecer? Esse mangá, ele é de um estilo de mangás que no Japão, não sei o nome, existem vários gêneros de mangás e tem um deles que é muito similar ao nosso Chick-lit, que é aquela literatura para meninas com romances e coisa. Então ele tem vários momentos bastante bobinhos, mas ele também tem vários momentos bastante tensos, emocionantes, sensíveis, enfim. Em que tem, como a gente tem nos Chick-lits, aqueles momentos ápices de sentimentalidade e de desenvolvimento da história no sentido sentimental e não no sentido de ação. Então se tu tá procurando um mangá de ação, não é esse. Não é esse. Mas se tu tá procurando um mangá, assim, de sentimentos, de amorzinhos e de choradeiras, é esse, inclusive dei várias choradinhas. Ah, o Cadu ficou muito emocionado. Fiquei. Pra mim, o mangá número 5 foi o que eu fiquei mais tocada com a história. Ela tem uns contrapontos de altos e baixos, assim, a gente tem alguns volumes que são bem melhores que os outros. Terceiro volume. O terceiro volume é o mais fraquinho de todos, mas em compensação o quarto e o quinto são muito bons, então vale a pena passar por cima dele. No final do segundo volume a gente fica sabendo uma coisa muito legal. Ao longo da narrativa proposta, né, de
viagem no tempo, de ficção científica, que não é o foco da história, ela é um fator motivacional para que essa trama aconteça. O foco da história é realmente esse desenvolvimento de sentimentos e das pessoas estarem dispostas a mudar certas coisas pro bem do outro, né? Que é muito com que eles batalham entre eles ali, esses 5 amigos. E uma das coisas que a gente até comentou é da forma bacana como eles conduzem a amizade, estão super dispostos a ajudar um ao outro. E isso é uma coisa muito bacana e muito bonitinha do livro. Do livro não, do mangá. O Cadu, muito assim. Eu gostei muito da série. O último mangá, ele é assim, o melhor de todos, né? É o melhor de todos. Porque ele é uma montanha-russa de emoções. Tu começa ele super assim, meu Deus, o que vai acontecer? Daí, olha, as coisas estão melhorando, de repente... Daí, ferra. Tu nem sabe o que tá acontecendo. Tu acha que tá acontecendo uma coisa, só que daí quando tu vê tu tá no futuro, tu tá no passado. Porque essa é uma das coisas do mangá que, por exemplo, pra mim foi uma dificuldade no primeiro volume, depois eu entendi que não existe uma quebra pra dizer, ó, aqui é o presente, ou aqui é o passado, e aqui é o futuro. Ele simplesmente muda a página e ele já tá noutra linha temporal. E aí, pra você se acostumar um pouco com isso, demora um pouquinho, pelo menos pra mim foi assim. E aí eu comecei a me ambientar porque os personagens mudavam de roupa. Sim. Aí mudou de roupa, tamo no futuro. E aí quando tá num momento tenso da história, quando isso acontece, você fica em desespero. Porque como assim? Isso aconteceu no presente ou no futuro? O que tá acontecendo? Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que como o foco não está na ficção científica, né? A gente não tem uma explicação sensacional sobre como essas cartas viajam e tal. A gente tem uma explicação que pode ser plausível. Morrinha, né? É aquela coisa assim, tipo, tá, a gente vai botar fé nisso aí. Então, tem mais um ponto no que diz respeito aos personagens, é que todos eles têm características muito particulares e muito únicas, o que dá muita curiosidade pra gente ver mais sobre eles e saber mais o que acontece com a vida deles. Além da Naru, a gente tem 2 outras personagens femininas que são muito amigas e elas são muito mais decididas e muito mais corajosas do que a Naru. Então elas estão sempre empurrando a Naru pra fazer as coisas. O Sua é o melhor personagem. Ele é meu crush. É o crush do Cadu. Meu crush. Ele é um garoto que aprendeu a ser muito altruísta. Durante o mangá inteiro ele fica dando muito dele pra aquela história e muito dele pra aqueles amigos. E a gente fica meio triste porque por mais que a gente quer que ele dê aquilo, a gente também quer que ele receba alguma coisa em troca. Então ele é um personagem muito legal, né? Ele é o mais descolado ali do grupo, né? Ele seria o popular da história e tal. Bonitão, ele é gato, mas dá uma peninha. O Agito é o estranho. Ele é um freak. O Agito é um freak, ele é o que tá sempre por fora, aquele que faz as piadas mais fora da casinha, o que dá as mancadas também. É um dos personagens que foca menos também. E essa também foi uma das minhas pequenas reclamações, assim, que esses personagens secundários, né, que estão dentro do grupo de amigos, eles não recebem muita atenção dentro da história. E tem o Kakeru, que é o personagem que eles têm que dar a atenção central da história, porque é graças ao Kakeru que eles estão mandando essas cartas. Porque o norte da história é salvar esse personagem, porque acontece uma coisa com ele que faz com que ele não seja mais parte do grupo no futuro. Eu tenho uma reclamação que eu não te falei. Não teve nenhum beijo de boca. Só beijo de bochecha. É verdade. Não gostei. O Cadu queria beijos. Queria beijos, queria muitos. Porque a gente fica o mangá inteiro esperando beijo, né? E não rola. O legal do final é que tem uma certa abertura ali pra você também ficar pensando no que aconteceu realmente. Não é uma coisa, tipo, mega fechadinha, assim. Inclusive a Tami achou que o final era de um jeito e eu achei que o final era de outro. Isso gerou um debate aqui. A gente teve que debater porque houve uma diferença ali entre interpretações do final por causa dessas imagens que estão mais pro fim. Pra mim foi uma experiência muito legal ter lido, porque a gente ia conversando e debatendo e aí ficava, vamos ler até que tal dia. Tá, mas eu já li. Termina de ler logo que eu quero comentar. Mas que raiva disso. Por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso e tal? Então foi bem bacana. Então se você tiver aí um amigo pra fazer buddy read com você de Orange, faça. É uma história super bonitinha. É uma história bem leve. Não tem... Apesar de ter uns tópicos aqui que são pesados de alguma forma, a forma como a história contada é muito levezinha. Os personagens são super bonitinhos. E se você quiser conferir mais 5 motivos pra você ler essa história lá no canal do Cadu, está saindo um vídeo falando exclusivamente sobre esses 5 motivos. Esses 5 volumes vêm juntos. Tem uma coleção que eles vêm juntos, então você pode comprar. Tá com desconto na Amazon. Tá com desconto na Amazon. São só 5 volumes, então é bem facilzinho de ler. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve nos canais aqui pra seguir acompanhando. E até a próxima. Tchau!